Marcos Souza, presidente da CDL de São José, da Enflo e do Condes, aqui de Florianópolis, da Grande Florianópolis, é meu entrevistado de hoje. Presidente, deixei uma deixa no final do último bloco em relação à criação de região metropolitana. A gente sabe que a região do Oeste também quer, o Planalto, o Norte, enfim. Por que a primeira região metropolitana a ser aprovada pela Assembleia Legislativa vai ser a região da Grande Florianópolis? Bom, essas conclusões sobre qual região realmente reúne essas características ou não, como eu disse a você, é do IPEA, né? Quer dizer, é um instituto respeitado, que tem informações técnicas para isso. Mas para citar um exemplo, é o movimento pendular, ou seja, a ida e vinda de pessoas, a ida e vinda de produtos e serviços. Esse intercâmbio acontece de uma forma muito intensa entre Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. E o desenvolvimento desses 4 municípios estão ligados, estão interconectados. Isso pode vir a acontecer, ou estaria muito próximo de acontecer em Joinville, ou na região do Vale do Itajaí, ou na região do Oeste, sem sombra de dúvida. Mas de todas essas regiões, a mais propícia hoje é a Grande Florianópolis. Você tem o número de habitantes, desafios que tem pela frente. Presidente, esses 9 municípios vão reunir? Nós estamos falando em torno aí de 1 milhão de habitantes, aproximadamente. 1 milhão de pessoas. E grandes desafios, né? Um deles, lixo, por exemplo. Hoje você tem o recolhimento de São José para transbordar para uma outra área, para depois transbordar para uma outra área. Até não vou dizer os locais para não ficar polêmico, mas se isso fosse administrado por uma região metropolitana, isso seria muito mais barato, muito mais fácil, muito mais prático. Então, a região metropolitana traz não só a capacidade de trazer novos recursos, mas de administrar a região de uma forma diferente. E os prefeitos não, de forma alguma, abdicam do seu poder. Eles só compartilham alguns projetos, isso é importante dizer. Projetos, por exemplo, na área de saneamento básico, na área de segurança pública, não é? Ou a mobilidade urbana, que a gente já vinha falando, essa questão toda. De segurança pública, nós caminhamos, para citar um exemplo de segurança pública, nós caminhamos para um reforço, no país inteiro, um reforço muito grande, a gente percebe, das guardas municipais. Que agora com o novo estatuto da Guarda Municipal, eles passam a ser uma espécie de polícia municipal. Sim. E ao mesmo tempo você percebe que nos últimos 10, 15 anos, a Polícia Militar vem enfraquecendo o seu contingente. A Civil da mesma forma. E talvez essa seja uma tendência de um modelo americano, onde a polícia local ostensiva seja de controle e de administração do município. E quando você fala de região metropolitana, citando novamente Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu, se eles não se conversarem. Então essa gestão metropolitana, mesmo respeitando a independência de cada prefeito, de cada município, ela precisa ser feita. Ela precisa ser gerida para que haja resultados em conjunto. Senão ninguém quer problema perto de si, né? É verdade. Então, se nós temos problemas, eu vou jogar para o vizinho? Não, eu vou chamar o vizinho e vou compartilhar com ele a solução. Essa é a grande virada de gestão que nós podemos dar na região metropolitana. E quando você fala na solução de problemas para 1 milhão de pessoas, o argumento se torna gigante. Sem dúvida, sem dúvida. São muitos que serão beneficiados. Né? A região metropolitana começou a ser discutida no Brasil na década de 70, o senhor me contava. Exato. Se eu não me engano, Florianópolis, se não for a única, é uma das únicas capitais do Brasil que ainda não está inserido numa região metropolitana. Procede? Eu não sabia te dizer agora se ela é a única, mas se não é a única, deve ter mais uma ou duas só, que ainda não conseguiu consolidar. No Sul é a única, né? Porque Porto Alegre e Curitiba já funciona há muito tempo. Muito tempo. E Curitiba é um exemplo em transporte público, por exemplo, comparado a Florianópolis. Claro que se nós compararmos, por exemplo, com a região de Munique, na Alta Baviera, a gente vai comparar com uma realidade completamente distinta. Né? Mas por que eu cito isso? Porque é possível fazer. A gente tem exemplos no mundo de mobilidade urbana, de transporte público de qualidade, de bom tratamento de resíduos sólidos. Enfim, nós temos exemplos para tudo. Questão de força de vontade, principalmente política. Exatamente. Agora tocou no ponto principal para a gente encerrar a entrevista, presidente. Esse movimento que deveria ter começado por parte dos líderes com cargo eletivo, né? Não começou, mas a sociedade civil organizada tomou frente, o Condes, a discussão aconteceu, o projeto foi levado pelo Condes para o governador Raimundo Colombo, houve um aceite
por parte dele, o Executivo, automaticamente pela lei, tem que encaminhar ao Parlamento e hoje está na Assembleia Legislativa. Exato. Qual é a expectativa agora? Será que nós teremos a região metropolitana da Grande Florianópolis aprovada ainda antes da eleição, presidente? Eu diria a você que nós não temos absolutamente nenhum motivo para que ela não seja aprovada agora no dia 2. Salvo alguma questão política que seja de pleno desconhecimento da nossa parte. É uma promessa do governador do início do seu mandato, uma promessa de campanha. Toda a documentação, todo o processo foi amplamente discutido, é uma vontade da população, uma vontade da sociedade, uma vontade da classe empresarial. Vai ser um grande benefício para a região da Grande Florianópolis. Por que não aprovar? Então fica aqui o apelo aos nossos nobres deputados que apresentem a matéria no dia 2, que aprovem, que dê esse importante passo para Santa Catarina, independente de quem vai vencer o próximo pleito eleitoral, esse passo precisa ser dado, para que a gente possa planejar os passos seguintes e avançar efetivamente para desenvolver ainda mais Santa Catarina e a região metropolitana de Florianópolis. Sendo aprovado esta semana agora na Assembleia Legislativa, o projeto de lei volta para a sanção do governador. Volta para a sanção, que teoricamente vai ser uma coisa automática. Entra em vigor e aí passamos para os próximos passos. Para os próximos desafios. Criação do fundo? Não, aí é a regulamentação de alguns detalhes da lei que vai ficar sob responsabilidade do Executivo. Certo. E em seguida é colocar isso em prática, convencer e conscientizar os prefeitos e câmaras de vereadores envolvidos e o governo do estado para efetivamente colocar em prática. Gente, tem solução, tem como fazer, o caminho está aí, o projeto elaborado pelo CONDES, pelas entidades que fazem parte do Conselho de Desenvolvimento aqui de Florianópolis, está tudo prontinho, é só aprovar, senhores deputados, o governador sancionar e a região metropolitana ser uma realidade, né, presidente? É isso. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Boa sorte. Sempre à disposição. Estaremos acompanhando. Obrigada para você que acompanhou Quem é Quem, todo o estado de Santa Catarina. Voltamos no domingo que vem com mais uma entrevista. Um bom final de semana e até lá.